Senhores, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos monitorar a temperatura e umidade interna, tá? Vamos utilizar aí o nosso sensor DHT11 e o Node-RED. Para que eu consiga fazer as comunicações aí, eu vou trabalhar com a nossa biblioteca PubSubClient, que é a biblioteca aí do MQTT. Então ela tem que estar instalada aí no seu Arduino. Então vem aqui, ó, uma vez que ela está instalada, tá? Você já selecionou a placa. Você virá aqui no Arquivos, Exemplos e vamos procurar ela aqui embaixo. Todos os nossos códigos sobre IoT, eu estou utilizando essa biblioteca aqui. Aqui eu vou dar um Ctrl A, vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl C, vou fechar. E vou colar ela aqui nesse meu novo sketch. Beleza, eu vou apagar aqui esses comentários e vou dar uma boa de uma enxugada nela. Lembrando que o nosso objetivo hoje vai ser fazer com que o meu ESP publique os dados, tá? De temperatura e umidade. E o nosso Node-RED assine esses dados. Para que eu consiga isso, eu vou modificar aqui minha biblioteca, tá? Eu não estou com o 8266, eu estou com o ESP32, então a biblioteca que eu uso é o Wi-Fi.h. Eu vou trabalhar com essas credenciais de acesso nessa tela mesmo, tá? Mas se você tiver interesse, tem já um vídeo aí falando sobre o Wi-Fi Manager, tá? Onde você consegue entrar com esses dados aqui, utilizando aí o seu celular. Mas aqui, para ganhar um tempinho, eu vou trabalhar aqui com o SSID, que é o nome da rede. E vou trabalhar aqui com a senha da rede. Eu vou trabalhar com o broker local, portanto vou precisar saber aqui qual é o IP do meu broker. Então eu vou aqui no meu prompt de comando, vou pegar aqui o meu IP. No meu caso aqui, ó, é 192.168.1.105. Vou dar um Ctrl C e vou colocar ele aqui. Ctrl V. E lembrando, para você tornar o seu PC um broker, você vai precisar aí fazer as configurações do Mosquito, tá? Então tem um vídeo também lá no finalzinho, eu deixo nos cards lá. Aqui, ó, meu Wi-Fi Client é o nome do meu objeto aí que vai pegar os dados do Wi-Fi e transferir aqui para o meu PubSubClient. Esse nome ele tem que ser exclusivo, tá? Dentro da sua rede. Então, se tiver dois ESP, cada ESP terá que ter um nome diferente aqui. Eu vou chamar de ESP32 underline DHT. Lembrando que você pode dar o nome que você quiser. Vou já aproveitar dar um Ctrl C aqui, ó, vou trazer ele para cá. Ctrl V. E vou ter que repetir esse nome lá embaixo de novo. Aqui tem a ver com algumas funções que ele deixou lá embaixo. Eu vou apagar toda essa parte aqui. Não tenho interesse nela. Meu Wi-Fi Setup. Eu vou dar uma enxugada nele também. Vou tirar esse delay. Vou tirar esse print aqui. Aqui eu já vou manter. Se você for usar o Wi-Fi Manager, é só aqui que você precisa fazer as alterações, tá? Então aqui, ó, conectando-se ao, aí ele vai pegar o SSID da rede, no caso aqui é o nome da rede, tá? Depois ele vai inicializar o seu Wi-Fi. Para inicializar, ele vai conferir se o nome da rede está correto, se o password está correto. Se isso for verdade, ele vai se conectar na rede. Senão ele não vai se conectar. Esse parâmetro aqui, eu posso retirar ele daqui, ele não vai fazer diferença agora para mim. Aqui eu tenho uma pergunta simples, né? Na verdade, enquanto o meu Wi-Fi status
esse Wi-Fi status, ele faz parte do meu Wi-Fi.h, for diferente de conectado, ele vai ficar colocando um pontinho na tela, então ele não vai se conectar. Essa função aqui eu vou tirar ela, essa aqui também eu vou tirar. Depois que ele se conectar, ele vai simplesmente printar lá no seu monitor serial que o Wi-Fi está conectado. E ele vai pegar já o IP do meu ESP, tá? Através desse comando aqui, que também faz parte do meu Wi-Fi.h. O callback eu usaria ele se eu fosse fazer o Node-RED publicar uma informação e o meu ESP receber. Nesse caso não é o nosso objetivo, vou apagar ele inteiro. Mas tem vídeos aí no canal, vários dele, mostrando como que você faz o Node-RED publicar e o ESP assinar. O Reconnect é o meu MQTT, tá? Então aqui eu vou só apagar essa linha de comentário. Aqui, enquanto o meu cliente não estiver conectado, ele ficará printando na tela, tentando uma conexão com o MQTT. Essas linhas aqui de baixo eu também vou tirar, elas não são necessárias, para gerar um ID randômico aí para o meu ESP. Aqui eu vou apagar tudo isso aqui. O conceito, a ideia do MQTT, do Reconnect, é a mesma do Wi-Fi, tá? Então, enquanto ele não estiver conectado, ele vai ficar escrevendo que está tentando a conexão. Quando ele se conectar, ele vai escrever conectado. Mas se conectar a quê? Então aqui, ó, é o nome do meu dispositivo, tá? Qual o nome do meu dispositivo? Eu chamei aqui de ESP32DHT. Aqui eu vou dar um Ctrl C e já vou jogar ele lá para dentro. Ctrl V. Opa. Ctrl V. Lembrando que aqui eu vou precisar colocar aspas dupla, tá? Para que ele funcione. Eu não vou publicar dados por aqui e nem vou assinar, não vou publicar o tópico e nem assinar o tópico aqui utilizando o meu Reconnect. Então vou apagar isso daqui. Se ele se conectar, ele vai aparecer conectado, senão ele vai aparecer falha, tá? E vai de novo tentar conectar a cada 5 segundos. Beleza, esse client state aqui eu só vou deixar do jeito que tá mesmo. E esse client state aqui é só o status da falha, tá? Qual o tipo de falha que está acontecendo. Que também faz parte lá da minha biblioteca pub/sub-client. Aqui meu setup, eu tenho o meu built-in LED, que no caso no ESP32 eu não tenho ele, eu teria que definir lá em cima. Eu já vou colocar direto o pino 2, que é um LEDzinho nativo da placa do módulo do ESP aqui. Para seguir um padrãozão, vou deixar esse cara lá embaixo. Vou só mudando a ordem aqui. Vou inicializar a minha comunicação serial. Vou chamar dentro do meu setup o meu setup Wi-Fi. Esse setup Wi-Fi estabelece a conexão aqui com o meu Wi-Fi, tá? Ele está chamando para dentro do setup esse cara aqui, ó. O meu cliente server, tá? Esse daqui, ele vai pegar os parâmetros que nós definimos lá em cima. No caso aqui, ó, é o meu IP, tá? Esse IP aqui, no meu caso aqui não tem problema, porque ele é um IP dinâmico, então ele vai mudando com bastante frequência. Mas se você for deixar alguma coisa fixa, tá? Saiba que o IP do seu PC pode mudar. Aí você vai precisar fixar ele. Em outro momento, surgiu agora a ideia, a gente mostra como você vai fixar esse IP aí. Então ele vai pegar lá o meu IP, trazer para cá, ó, foi definido lá na constante, e a porta de comunicação, tá? No caso, a comunicação do MQTT é a porta 1883 que ele usa. O callback eu não vou usar, eu apaguei toda aquela função lá, não tem sentido manter esse cara aqui. Vou apagar esse comentário.
Beleza. Meu loop. No loop aqui eu vou deixar o Reconnect, assim como nas outras aulas. Então eu vou criar aqui também o loop eu também vou deixar, ele faz parte do meu callback, eu vou tirar ele daqui. Eu vou tirar tudo isso aqui. Beleza, só fiquei com o Reconnect aqui dentro. Dentro do loop aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função para que ele me informe que meu ESP está conectado, uma informação visual, tá? Não uma informação lá para o monitor serial. Então, o monitor serial quem vai entender somos nós, os desenvolvedores. Mas o meu cliente, ele vai querer ver uma luzinha acendendo lá no seu ESP, tá? Para saber que ele realmente se conectou ao Wi-Fi. Então vamos criar essa função. Void, vou chamar ela de LED conexão. Opa. Deixa eu colocar tudo maiúsculo aqui, ó. LED underline conexão. O nome você pode dar do jeito que você quiser, tá? Esse meu LED conexão, ele é uma função, então ele tem um parênteses aqui, ó. E eu vou precisar pegar os dados dessa função e vou levar eles para dentro do meu loop. Então não adianta nada eu criar uma função e não jogar ele para dentro do loop, ele não vai rodar. Então tá lá no meu loop, ó. Eu vou usar aqui esse código aqui, ó. Aproveitar a deixa aqui do while aqui do meu setup Wi-Fi. Vou dar um Ctrl C aqui e vou trazer ela aqui para dentro dessa minha nova função. Dá um tab aqui, Ctrl V. Só que agora o objetivo é diferente, tá? Então, se o meu Wi-Fi status for igual ao WL Connect, ou seja, se ele estiver conectado, eu quero que ele acenda lá o meu LED. Aqui, digital write. Vou abrir aqui um parênteses, vou pegar o pino 2, vou fazer ele ser high, alto. Beleza. Se não, vou fazer ele ser baixo. Pino 2, low. Beleza. Deixa eu dar uma autoformatação aqui. Estou na versão 2.1 do meu Arduino, tá? Beleza. Tá feito aqui a minha função de conexão. Agora nós vamos trabalhar a parte da coleta de dados, tá? Então vamos criar aqui uma função para eu poder fazer essa leitura do meu DHT. Para isso eu vou precisar de uma biblioteca do meu DHT. Eu já deixei uma instalada aqui, ó, e ela vai me dar o seguinte exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, é DHT11, tá? Essa daqui que eu vou precisar. Como que eu pego ela? Como que eu instalo ela? Não precisa ir na internet, nada disso, tá? Simplesmente você vem aqui nos livrinhos, ó, pensando nessa versão 2.1.0. Se não tiver aqui, tiver uma versão mais antiga, primeiro eu recomendo que você atualize, tá? Se tiver uma versão mais antiga, você poderá vir aqui em ferramentas, gerenciador de bibliotecas, que ele vai te deixar esse mesmo caminho aqui. Uma vez aqui, você vai digitar lá DHT. Bom, tem várias bibliotecas, tá? Escolha a que você vai se adaptar melhor. Eu peguei essa daqui, ó, a versão 1.0.0 e instalei ela. Essa daqui foi a que eu usei, tá? Mas já usei outras aqui também, tá? Fica a seu critério aí adaptar para a sua necessidade. Todos funcionam bem. Então já instalei. Vamos lá no exemplo. Uma vez instalado, ela vai aparecer aqui para mim, ó, DHT11. Se eu quiser ler somente a temperatura,
eu pego aqui o read temperatura, se quiser ler somente a umidade eu pego aqui, eu quero ler os dois, então eu vou pegar esse daqui. Eu vou precisar dessa informação aqui, né, que é o nome da minha biblioteca. Vou dar um Ctrl C e vou lá no meu escopo aqui, ó. Vou colocar ela aqui, Ctrl V. Então aqui eu chamo a minha biblioteca, tá? Isso que eu estou fazendo vai servir para qualquer biblioteca, tá? Eu vou precisar aqui, ó, criar uma instância, né? E definir o pino que eu vou trabalhar, que vai receber a minha informação. No meu caso aqui da minha placa, eu deixei o pino 23 exclusivo para ele fazer a leitura do DHT. Eu vou dar um Ctrl C nesse daqui, vou colocar aqui mesmo. Ctrl V. Aqui no caso do exemplo está o pino 2, tá? Eu vou colocar aqui 23. Então isso aqui é para eu fazer a leitura através do pino 23. Bom, senhores, agora eu vou precisar criar uma função para ficar lendo o meu DHT aqui utilizando esse pino 23. Eu vou descer lá um código antes do loop aqui, ó, e aqui eu vou criar mais uma função. Vamos dar o nome, você pode escolher qual que você quer, tá? Vou chamar de clima interno. Isso aqui é uma função que eu estou criando, eu vou precisar chamar essa minha função para dentro do loop. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V. Beleza. O que eu vou pôr dentro dessa função? Eu vou precisar das minhas variáveis, né? Onde eu posso fazer uma variável local aqui, tá? E eu vou usar essa daí mesmo, porque é o que ele está fazendo aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Então, dentro do loop do nosso exemplo, eu tenho aqui, ó, o float umidade, né? Então, ele vai ler o valor da umidade e ele vai ler também o valor da temperatura. Eu vou pegar esses dois parâmetros, essas duas funções aqui também, né? Vou dar Ctrl C. Vou trazer ela para cá, Ctrl V. Aqui, ó, ele já definiu um tipo de variável, tá? A minha variável é umidade. Isso aqui é a função do meu DHT. Esse aqui vai ler a umidade e esse de baixo vai ler a temperatura. Eu só vou mudar a ordem aqui, não que isso interfira no funcionamento, tá? Vou fazer primeiro o da temperatura. Bom, uma vez que ele leu aqui, ó, o valor da temperatura e armazenou aqui nessa variável do tipo float, eu já posso publicar. Como que eu vou fazer para publicar ele? Então aqui você vai precisar de da seguinte linha de código: client.publish. Eu vou abrir aqui um parênteses, ó. Eu vou precisar colocar um tópico aqui para que ele publique o valor, o payload temperatura dentro desse tópico. Eu vou chamar aqui de DHT temp. Então ele vai publicar dentro desse cara aqui, tá? Aqui eu vou pôr uma vírgula. Ele vai publicar o que? O meu payload. O meu payload é a minha temperatura. Então aqui, ó, é esse daqui é o que eu vou publicar. Então vou dar um Ctrl C aqui e já vou trazer ele para cá. Ctrl V. Eu vou precisar trabalhar no formato de string, então vou converter ele para string. Basta escrever aqui no meio, na frente. E vou converter ele em uma cadeia de caracteres aí, tá? Um array de caracteres. Então aqui eu tenho uma função pronta que faz isso, que é essa daqui, ó. Já até me orientou aqui no caminho. Beleza. Então aqui ele vai publicar a temperatura dentro do meu tópico DHT temp. Para que eu não fique muito rápido aqui, eu vou colocar um delay, tá? De 1 segundo.
Então ele vai publicar aqui minha temperatura interna de 1 em 1 segundo. Isso é só para dar um exemplo, tá? Não vai haver variações tão bruscas assim de temperatura. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para minha umidade. Então eu vou aproveitar deixa e vou copiar todo esse trecho. Ctrl C, Ctrl V. Vou trabalhar com dois tópicos diferentes, tá? Esse aqui eu vou chamar de DHT UMI. E o meu payload, o payload que ele vai publicar aqui, ó, é esse daqui. Então vou colocar ele aqui dentro. Ctrl V. Então aqui ele vai publicar a temperatura e vai publicar a umidade. Deixa eu verificar se eu não cometi nenhum erro. Já chamei a função lá. Vamos lá. Não. Então ele não deu nenhum erro. Tá? É importante que você veja essa etapa aqui, ó. E se ele der erro, a gente vai aprender a consertar também, tá? Então aqui eu já vou montar aqui o meu kitzinho aqui para poder mostrar o código funcionando. Senhores, já descarreguei o código, tá? Agora eu vou lá para dentro do meu Node-RED. Então ele já está aberto aqui, ó. Deixa eu limpar aqui que eu estava testando. Vou pegar aqui um nó de MQTT, um nó de entrada, tá? Esse nó aqui é para o meu Node-RED assinar um tópico publicado no ESP. Então para isso eu vou precisar aqui vou pegar um debug também já, ó. Vou colocar aqui as minhas credenciais. No caso aqui eu já estou com o meu IP, ó, que é 192.168.1.105, 2.1880. Se você não tiver com esse IP aqui, se ele tiver alterado, mudado, né? Você simplesmente coloca o novo aqui, tá? Esse é o número que você pôs lá no seu Arduino, o número do seu IP da sua máquina naquele momento lá. E o tópico. Esse tópico aqui que é de extrema importância para a gente. Então, se eu vir aqui no meu Arduino, ó, quero assinar esse tópico aqui, ó, DHTTemp. O nome que você quiser dar, tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vamos lá no Node-RED, vou colocar ele aqui. Ctrl V. Vou dar o Done, vou dar o Deploy, Confirm Deploy, ele já está pegando aqui, ó. Então, dentro do tópico DHTTemp, eu tenho um payload de número 27. Tá? Que é a minha temperatura. Vou fazer o mesmo procedimento para a umidade. Então eu posso simplesmente copiar e colar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e vou mudar aqui o meu tópico, porque o IP é o mesmo. Então vou lá no meu código do Arduino, o tópico que eu estou publicando no ESP é o DHT UMI. Vou dar um Ctrl C. E vou colocar ele aqui. Ctrl V. Vou dar o Done. Então o debug 8 está publicando aqui a temperatura. Vou dar o Deploy. O debug 9 ele vai publicar a umidade. Para que você veja só a umidade, temperatura você já viu, ó. É só você inutilizar ele aqui. Então a minha umidade aqui está dando 59%. Beleza. Agora nós vamos transformar esse cara aqui em um dashboard, tá? Então vem aqui, ó. Vou abrir o meu dashboard. Então tem aqui o clima externo já. Tem uma CPU aqui que tem um vídeo bom para a gente fazer sobre monitoramento da CPU. E eu vou criar um tab aqui, vou chamar de clima interno. Vou dar um nome para ele de clima interno. Beleza. Vou pegar dentro desse clima interno o meu dashboard aqui, ó. Então aqui eu vou pegar um texto. Vou deixar esse cara aqui um pouquinho separado. Um Gaud, dá um impacto aí no seu dash.
e o gráfico, tá? Esses 3 itens eles estão com um triângulo aqui, ó, falando que eles precisam ser colocados dentro de um grupo. Nós não criamos nenhum grupo, vamos criar aqui 2 grupos, tá? Um grupo, eu vou dar o nome de temperatura. E o outro grupo eu vou chamar de umidade. Beleza, sem H. Então aqui, ó, temperatura e umidade. Esses 3 aqui vai ser da temperatura. Então aqui eu vou colocar ele dentro do grupo. Clima interno, temperatura. Esse texto aqui eu vou mudar para temperatura. Posso pôr 2 pontos, posso pôr igual, aí fica a seu critério. Você pode selecionar, justificar ele aqui, né? À esquerda, ao centro, à direita, separado, um em cima, outro embaixo. Normalmente eu uso esse daqui. Vai ficar a seu critério. O Gaudi, tem que colocar ele também dentro do grupo. O grupo é temperatura interna, clima interno e temperatura. Ó. Clima interno é o TAP e temperatura é o grupo. Você tem opções aqui de escolher o Gaudi, o Donitz, o compasso, o level. Vou deixar no Gaudi mesmo e vou pegar aqui de 0 a 100. A unidade aqui, você vai pôr aí os graus Celsius, né? Vou colocar só a letra C aqui, ó. Beleza. E o chart é a mesma coisa. O chart eu vou colocar para ele, vou colocar ele dentro do mesmo grupo, clima interno, temperatura. Aqui eu posso dar um nome para ele de, sei lá, análise gráfica. Vai ler de 0 a 100. Se você quiser mudar as cores aqui do seu gráfico, basta selecionar esse aqui, ó. E depois deixar ele aqui, por exemplo, vai ficar vermelho. Dá o dono. Beleza. Aqui o Gaudi eu vou chamar de medidor. Só medidor. Dono. Só vou fazer, clicar aqui, ó. 2, 3. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o meu medidor de umidade, tá? Então, a temperatura já está aqui, ó, 27 graus. 27 graus, eu vou pôr aqui a umidade. Você tem a opção de dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl V. Só tem um probleminha. Isso aqui ficou tudo dentro do mesmo grupo. Temperatura aqui, ó. Clima interno, tá vendo? Então aqui é onde eu tenho que ficar esperto. Eu vou precisar mudar isso aqui. Vou mudar o nome também, né? Ó. Aqui eu vou chamar de umidade. Clima interno. Umidade. Aqui, ó. Medidor. Aí tem que mudar ele, o nome vou deixar igual. Clima interno, umidade. Dono. Não é mais graus Celsius, tá? Aqui eu vou por cento. E análise gráfica. Eu vou deixar do jeito que tá também, só vou pôr clima interno, umidade. Dá o dono. Só vou ligar aqui, ó. 1, 2, 3. O externo vou deixar aqui para não atrapalhar. Então eu tô com esses tem que dar o deploy aqui, ó. Confirm deploy. Vou aumentar os 3 aqui dentro, ó. Os 3 aqui dentro. Vou verificar como tá ficando o meu dashboard lá, ó. Basta você clicar aqui, ó. Então eu já estou pegando a temperatura e a umidade. Tá? A ordem aqui, se você quiser, você pode alterar, tá? Mesma coisa aqui, ó.
Pode alterar, colocar onde você quiser, para que ele fique mais interessante do ponto de vista visual. Ó, senhores, é isso daí, tá? Então eu espero tê-los ajudado aí mais essa empreitada. Mas eu já tenho como ideia fazer um comparativo. Pegar aqui o do clima externo e o do clima interno. Mas isso aí vai ficar para uma próxima etapa. Até a próxima aí. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.